Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal derruba o orçamento secreto. PEC da transição pode ser afetada e Arthur Lira sai como grande derrotado depois de decisão do STF. Destacado como fantoche de Jair Bolsonaro, o controverso padre Kelmon é desligado da Igreja Ortodoxa do Peru. Copa do Catar, o mundo aos pés de Lionel Messi. Seleção argentina conquista o tão esperado tricampeonato. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O Supremo Tribunal Federal declarou nesta segunda-feira a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta segunda-feira, por 6 votos a 5, considerar inconstitucional o chamado orçamento secreto. O orçamento secreto é como ficaram conhecidas as emendas parlamentares cuja distribuição de recursos é definida pelo relator do orçamento. Essas emendas não têm critérios claros ou transparência e passaram a ser questionadas no Supremo Tribunal Federal. Em meio ao julgamento sobre o tema no STF, o Congresso chegou a aprovar, na semana passada, um novo conjunto de regras para as emendas. As regras definiram os montantes a serem distribuídos, mas sem estabelecer os critérios para a distribuição. Em novembro de 2021, a relatora do caso no STF, Rosa Weber, suspendeu os repasses de verba do orçamento secreto. No mês seguinte, após o Congresso aprovar novas regras, a ministra liberou o pagamento das emendas. Agora, no julgamento do tema pelo plenário do Supremo, Rosa Weber votou pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Além dela, votaram pela extinção Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a decisão do STF sobre o orçamento secreto terá um grande impacto imediato no cenário político brasileiro. O ministro Ricardo Lewandowski, na sexta-feira, disse que precisava de mais tempo para fazer o seu voto com relação ao orçamento secreto, constitucional ou não. Estava lá em 5-4. Pois bem, ele esteve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e fez uma declaração sobre uma decisão lá que amenizava o orçamento secreto. Pois bem, hoje, segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski colocou o seu voto 6-5. O orçamento secreto é inconstitucional. Ele fere a Constituição. Ponto. Segundo, o ministro Gilmar Mendes disse que você pode, através de medida provisória, fazer o financiamento do Bolsa Família sem romper, fora do teto de gastos. Esta tese já foi defendida lá atrás pela grande procuradora-geral da República, Raquel Dodge. E foi defendida por muitos juristas e economistas este ano, inclusive por razões paroquiais. O senador de Alagoas, Renan Calheiros, que tem problemas paroquiais com Lira e que estava com medo de que o presidente Lula ficasse devendo muito favor a Lira com a aprovação da PEC da Câmara, e isso seria a sua posição lá em Alagoas, queria a medida provisória, mas o governo, sabendo que podia fazer, ficou com medo de ter insegurança jurídica. Agora o ministro Gilmar Mendes, o mais antigo ministro da Casa, disse que sim, que pode fazer, através de medida provisória, o financiamento do Bolsa Família no ano de 2023. Duas consequências. Primeiro, Lira, presidente da Câmara, sofreu uma grande derrota do Supremo com a decretação, com o julgamento da inconstitucionalidade do orçamento secreto. Ele vai tentar agora, por aqui, está reunido com líderes lá em Brasília, da Câmara, para ver se eles arranjam um jeito de dar uma volta para ficar decidindo ele sozinho para quem que dá o dinheiro, Lira. Para o deputado bolsonarista Ottoni de Paula, o silêncio do atual chefe do Executivo beira covardia. O deputado federal Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, vice-líder do governo do presidente Jair Bolsonaro na Câmara, disse em entrevista publicada pelo site Jornal da Cidade Online que a reclusão
do chefe do executivo depois do resultado da eleição presidencial beira a covardia. E pior do que o silêncio do presidente, as frases enigmáticas, as fotos enigmáticas, não é? Isso está fazendo tão mal ao povo. Isto chega a beirar, e eu sei que a palavra que eu vou usar é muito forte, mas isso chega a beirar uma covardia, uma manipulação do povo. Você tem pessoas que estão se divorciando, você tem pessoas que estão com crise no casamento, porque resolveram acampar mais de 40 dias na porta de quartéis. Bolsonaro está recluso desde a derrota em 30 de outubro. Suas poucas aparições aconteceram na semana passada para rezar com apoiadores da frente do Palácio do Alvorada. O presidente Bolsonaro precisa falar claramente ao seu povo. E se ele não fizer, ele sairá pequeno. Ele sofrerá a maior derrota de todas, que não foi nas urnas, porque nas urnas ele ainda saiu grande demais, com um capital político maravilhoso. Mesmo com o silêncio de Bolsonaro, manifestantes seguem em frente aos quartéis pelo país para pedir uma intervenção das Forças Armadas no processo de transição de governo. Ex-candidato à presidência da República, Padre Kelman, foi desligado da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. O ex-candidato do PTB à presidência da República, Kelman Luiz Souza, ou Padre Kelman, como se apresenta, foi desligado da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. A informação foi divulgada em nota da instituição publicada nas redes sociais e assinada pelo arcebispo metropolitano no Peru e autoridade máxima da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, Mor Francisco Angel Ernesto Moran Vidal. Nesta segunda-feira, o Padre Kelman publicou em comunicado oficial nas redes sociais e no texto ele conta que pediu a excardinação, um ato de liberação de padres ou diáconos. O Padre Kelman se tornou um dos temas mais comentados nas redes sociais durante e após o debate de presidenciáveis na TV Globo, na noite do dia 29 de setembro. Natural de Acajutiba, cidade que fica a cerca de 185 quilômetros de Salvador, Kelman tem 46 anos. E apesar de ter se apresentado como padre, integrante da Igreja Ortodoxa, a representação eclesial no Brasil não reconheceu a ordenação de Kelman. Kelman entrou na disputa ao Planalto após a impugnação da candidatura do presidente nacional do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele foi o sétimo mais votado, com 81.129 votos. Antes, Kelman havia sido apresentado pela legenda como candidato a vice na chapa à presidência. Após 5 dias, a Polícia Federal conseguiu prender o pastor bolsonarista alvo de pedido em ação do ministro Alexandre de Moraes. O pastor Fabiano Oliveira, que estava foragido há 5 dias, foi preso durante um ato considerado golpista nesta segunda-feira. Oliveira estava foragido desde a última quinta-feira, dia 19. Ele é um dos alvos da operação contra bolsonaristas radicais que promovem atos antidemocráticos desde o fim do segundo turno. O pastor não foi preso antes porque, segundo o superintendente da Polícia Federal, um grupo de pessoas se aglomerou em frente ao batalhão do Exército em Vitória e que uma ação da corporação naquele momento poderia ser revidada, colocando em risco a integridade de terceiros. Foragido, Oliveira participou de uma live com bolsonaristas em frente à unidade militar antes da prisão. Fernando Haddad anuncia Anelise Almeida como procuradora-geral da Fazenda. Enterrado o corpo do jornalista Carlos Brickman, morto em São Paulo aos 78 anos de idade. A RB Notícias volta em instantes.